sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de segunda a sexta às 19 horas, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada, a qualquer hora do dia ou da noite no YouTube, canal Programa Tricetados. Por favor, compartilhem essa entrevista especificamente para quem tiver adolescentes, para quem tiver pessoas com problemas pulmonares na família, porque o que a gente está falando aqui com o doutor Davi Lunier é de extrema importância. Doutor, continuando aqui a respeito desses atendimentos emergenciais aos jovens que não eram para estar passando por esse momento, salvo se não estivessem sendo comercializados livremente, né, substâncias extremamente perigosas. O vape não é comercializado numa prateleira, mas é comercializado por vários colegas que estão ali no meio. E às vezes tem os mais velhos que já viciaram uma geração inteira e que já estão viciando uma nova geração de adolescentes, de quem está entrando na adolescência. Mas a gente estava falando aqui do Red Bull, que foi inventado para ser um remédio, né? Foi inventado na Ásia e para ser um remédio estimulante, né? E hoje a gente vê que, além dele causar uma arritmia absurda, né? A combinação que os jovens costumam fazer nas festas é uma combinação perigosíssima, né? E vocês não têm noção do número de jovens que a gente vê irem para emergência, mas que a família abafa, né? E que vocês têm que ter cuidado, né? Vamos lá, doutor, explique aí melhor. Em relação a sintomas emergenciais, o que acontece normalmente é que os jovens em ambientes de festa, eles fazem uso de diversas substâncias, seja inalada, tomando com álcool, misturado ao álcool, ou até mesmo ingerindo, né, às vezes por via de drogas, um comprimido, uma pastilha sublingual, fazem com que haja diversos sintomas e efeitos no corpo daquela pessoa. Vai trazer alterações neurológicas, vai trazer alterações cardiológicas e respiratórias. Muitas vezes esse paciente ele procura o pronto-socorro por dor torácica ou por sensação de falta de ar. E isso pode se dar por vários motivos. Não só por uma arritmia, né, um quadro de pré-infarto, que vai ser visto isso na hora lá com exames, mas também por episódios de micro e broncoaspiração. Porque se o sistema neurológico está afetado, a percepção de capacidade de proteger a via aérea ao deglutir também está afetada, podendo levar a esses sintomas. O senhor falou aqui na broncoaspiração, né? A broncoaspiração é muito comum de se falar e pouco comum das pessoas entenderem o que é. Por favor, eu gostaria que você explicasse de uma maneira fácil o que é e o perigo que é a broncoaspiração. Popularmente, é você se engasgar. É você realmente, ao engolir algo, seja líquido, pastoso ou sólido, em vez de ir para o seu estômago, ele cair lá para dentro do pulmão, trazendo a sensação de sufocação, falta de ar e tosse intensa. Muitas vezes, quando a pessoa é mais jovem, ela tem força muscular, caixa torácica, para conseguir expelir aquilo. Muitas vezes aquilo acaba entrando nas mais profundezas das áreas do pulmão, levando então o que a gente chama de pneumonia broncoaspirativa. E o perigo é também, bom, a gente estava falando do Red Bull, né? Como ele é perigoso, a quantidade de estimulante que existe nele, né? E a garotada fica agitada, se acha com aquela síndrome do super-homem, né? E aí mistura, combina. Os jovens estão com muito hábito de destilado. É uma geração que bebe muito, né? E bebe vodka, bebe mistura, gin, né? bebe whisky. E quantos casos de adolescentes que a gente ouve falar de broncoaspirar
e ser levado ao hospital desmaiado, né? E, assim, na maioria das vezes, tem algum amiguinho, algum amigo, que tenha coragem de chamar um pai ou uma mãe, mas muitas vezes eles tentam resolver por eles mesmos, e aí, quando os pais vão ver, já é fatal, né, doutor? O maior problema de misturar muitas bebidas alcoólicas é o sistema nervoso central não se dá conta do que está acontecendo, podendo levar não só a rebaixamento do nível de consciência, mas a episódios de vômitos. E quando a pessoa vomita com o nível de consciência rebaixado, pela torporosidade, está acordado, mais sonolento e vomita, o risco de broncoaspirar é muito alto. Nesse momento, é orientado que realmente tem alguém que não esteja bebendo para poder manipular essa pessoa, ajudando a liberar a via aérea, colocando ela na posição adequada, para que realmente ela não venha se sufocar com esse tipo de situação. Vamos falar aqui com você, jovem. Você que frequenta essas festinhas e não faz uso disso. Por favor, seja a figura de equilíbrio. Chame um adulto correndo. Não, vocês não vão conseguir dar jeito nessa situação. Não, vocês não vão conseguir fazer nada pelo seu amigo. Não, vocês precisam chamar um adulto para levar para a emergência urgentemente. Jovens não são super-homens, jovens não são super-heróis. Jovens também podem perder a vida por uma fatalidade, uma brincadeira. Vocês são muito jovens para conhecerem os riscos da vida, né? É verdade. Na medicina, a gente tem um ditado que fala que tempo é vida, né? A cardiologia fala que tempo é músculo, o neurologista fala que tempo é cérebro. Por quê? Porque a ausência de oxigênio leva a dano tecidual, fazendo com que, muitas vezes, seja irreversível. E quando salva, às vezes está sequelado. E assim, vocês talvez achem que é um segredinho de vocês, jovens, que aconteceu isso com o colega X, com o colega Y, mas não vai acontecer com o próximo. Pelo amor de Deus, gente, preservem a vida de vocês. Ninguém é super-herói. Esqueçam Marvel, porque a vida real não tem nada de ficção de Marvel. Vocês são tão passíveis de acontecer alguma coisa como qualquer outra pessoa. Claro que você ser jovem, talvez esteja tudo funcionando muito bem, mas quando você coloca, né, o seu organismo em risco, faz uso dessas substâncias, é o que o doutor falou, há um rebaixamento, né? Eu gostaria de salientar a quem nos assiste que nós só damos valor normalmente quando perdemos. E o jovem acha que só vai precisar fazer alguma coisa quando já sentir algo. Isso aí já é correr atrás do prejuízo. Muitas vezes os pacientes vão acabar tendo que ficar fazendo uso de medicações por muito tempo. E eu garanto que ninguém gosta de usar remédio todo dia. E outra coisa que eu quero falar para vocês, quando vocês assistem a uma live de um sobrevivente, né? Quando vocês dão palco para um sobrevivente, achando que aquilo é o máximo, né? Você tá falando para ele que, pô, bacana, é esse o caminho mesmo, né? De eu ganhar popularidade. Porque você sabe que o jovem, o adolescente, ele quer ser popular, ele quer ser incluído naquele meio, né? Existem alguns jovens que, infelizmente, não têm a sorte de se recuperar, ou não se recuperar totalmente. Mas tem uns abençoados, filhos de Deus, que a mãe, né, o pai, estão lá de joelhos, que Deus tem pena da família, e eles se recuperam totalmente para contar a história. Só que ao invés deles contarem essa história para os amigos como se fosse uma lição para evitar que aconteça, muitos abrem lives para contar como foi a experiência, né? Falando que aquilo tem alguma coisa de fantástico. O que teve de fantástico ali, sabe o que é? É que houve uma sincronicidade de tempo, socorro, habilidade do médico
e pronto atendimento, não é isso, doutor? Vamos entender que as pessoas que conseguem se recuperar sem sequelas, elas não são a regra, elas são a exceção. Tá? A regra é que normalmente o paciente ele vem apresentar alguma limitação, seja ela respiratória, cardiológica, neurológica. Por esse motivo, é muito importante que você entenda que não é uma roleta russa. Você não tem como saber se você vai ter essa boa sorte ou não. Por esse motivo, a melhor conduta é evitar essas situações. E quer saber uma coisa, gente? Ninguém precisa de nenhum tipo de estimulante para se divertir. Sabe o que acontece com o Red Bull, né? Com o Tigrinho, enfim, com a bebida XYZ? Elas patrocinam. Existe uma arena Red Bull na região de São Paulo, né? Compraram um estádio enorme do Bragantino. Existe arenas compradas por bets, por bebidas alcoólicas, Então, eles se aproximam dos jovens através de quê? Através do que o jovem gosta. Shows de rock, né? Shows de sertanejo. Ambev lá patrocinando todos os sertanejos de esportes. E aquilo passa a ser uma coisa comum. Gente, não é comum. Se o seu colega te oferece uma bebida e você não aceita, tudo bem. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Eu tô aqui para mostrar para vocês. Eu nunca botei um gole de álcool na minha boca. Nós não morri por isso, não deixei de ser feliz por isso. Nós não precisamos, na verdade, nos submeter a nos expormos a um cigarro eletrônico, um cigarro convencional ou uma bebida alcoólica, né, para nós nos divertirmos. Não. Eu acho que nós podemos, sim, frequentar o ambiente, nos divertirmos com nossos amigos, mas não precisamos realmente fazer uso de substâncias que venham a denigrir nossa saúde. A alegria está dentro de vocês. Vocês não precisam disso. Lógico que um alimento com açúcar vai te dar uma energia e não vai te fazer um mal, porque jovem não é, a princípio, né? Diabético por frequência, né? Conversar, dançar agora, necessidade de fazer uso dessas substâncias vocês não têm. E se porventura vocês fizerem, pelo amor de Deus, não passem de uma dose, né? O importante é você manter a sobriedade, saber o seu limite, entender que o risco ele é real e quando nós nós estamos arriscando isso, porque ninguém garante que aquele meio é seguro, onde você está. Às vezes são falsas amizades também, né? Então, ter esse cuidado. A gente vai fazer um intervalo e volta já já. Voltando aqui com o Dr. Davi Lunier, falando de um assunto muito sério, muito grave, né? Que é a questão pulmonar, né? Dos jovens e dos adolescentes, né? A gente falou do uso do vape, da inalação de gases, da inalação dos produtos mais bobos que vocês podem imaginar na casa de vocês, mas que pode fazer um dano absurdo. E a gente está falando agora da combinação de bebidas, né? Dos energéticos, das bebidas alcoólicas. Fale, doutor. Estamos falando disso porque isso pode afetar, obviamente, a nossa capacidade respiratória, porque pode levar a episódios de micro e broncoaspiração, levando a quadros de insuficiência respiratória e internação em hospital. Conversando aqui com a nossa digníssima, ela vai me contando de uma situação que eu desconhecia, né? Porque, enfim... Não, na verdade, o senhor conhece. O senhor conhece a figura que chega lá que o senhor luta para salvar a vida. Sim, mas eu não sabia das histórias, né? Uhum. De que ao ingerir qualquer tipo de bebida, o colega vem e bate nas costas atrás, né? Para ver se a pessoa consegue engolir sem se engasgar. Então, assim... Brincadeiras...
São brincadeiras desafiantes essas, né? Brincadeiras seríssimas. Ele tá atônito aqui com esse relato. Não fazia ideia. Porque o que acontece? Um dos desafios, essa galera, eu acho que não sofre os desafios que a gente sofria, de ter que ir pra escola a pé, de ter que pegar o sol de meio-dia, a dificuldade que a gente tinha, porque a gente não tinha internet, de ir pra biblioteca pública, de andar até as coisas. Então, eles inventam desafios para a vida deles, né? Então, as festas de crianças pra gente, eles se acham adultos, de adolescentes, tem uma série de perigos e uma série de brincadeiras bobas. Às vezes, empurrar o colega na piscina bêbado. O risco dele se afogar, imenso. Imenso. Dá um tapa quando o colega está ingerindo a bebida. O risco dele broncoaspirar é imenso, né? Quando o cara já está, digamos assim, doidão, o que é doidão? A perda de consciência? A desorientação. A pessoa pode estar acordada, mas não responde e nem lembra depois do que fez ou falou. Gente, a gente não está nem falando de droga ilícita aqui, hein? Nós estamos falando de energéticos, de bebidas destiladas e de brincadeiras, né? De tapinhas. Com risco, né? Realmente a imaginação está bem fértil, viu? Dessa garotada de hoje em dia. Vamos botar essa galera para subir e descer ladeira. Vamos botar essa galera para fazer pesquisa na biblioteca pública. Botar essa galera para enfrentar uma fila de matrícula, né? Realmente assusta. A única forma de nós sabermos realmente o perigo que está sendo exposto é realmente os pais terem conversas francas e abertas com os filhos, né? Sobre os riscos, os malefícios, né? O que a pessoa vai deixar de poder fazer, né? O que ela vai deixar de ganhar como no futuro, capacidade, né? Não só intelectual, mas ativa também. E o que é mais triste nesses casos, doutor, é que, infelizmente, quase que na maioria das vezes, a vítima, quem é vitimado, é o marinheiro de primeira viagem. É o sujeito ali que os colegas estão fazendo graça porque ele não é muito familiarizado com aquela brincadeira, com aquela bebida, com aquele energético. Então vamos lá, gente. Um alerta para vocês, jovens. Pré-treino, tem estimulante. Red Bull ou qualquer tipo de energético tem estimulante. Bebida alcoólica, seu coração não aguenta tudo isso misturado, né? A perda de consciência faz com que você broncoaspire. Doutor Davi sabe dizer o que é uma broncoaspiração, o sufoco que é para salvar esse paciente. Muitas vezes a gente precisa ofertar oxigênio em alto fluxo, precisa colocar o paciente numa máscara chamada VNI para tentar ajudar ela a respirar. Essa máscara, inclusive, esse aparelho, né, se popularizou agora na pandemia do Covid, mas quando nem isso resolve, aí realmente o paciente ele tem que ser entubado, colocado em ventilação mecânica em ambiente de UTI. O que vai definir isso? O grau de broncoaspiração. Então, o quanto que aquela pessoa conseguiu colocar para dentro do pulmão de líquido, de resíduo, de alimento, do que vomitou. Então, a preocupação realmente é a capacidade de proteção de via aérea. E, nesse caso, vai depender única e exclusivamente do que você deixou ou não de usar. Então, gente, eu acho que é de vital importância que vocês consultem as redes sociais do Dr. Davi Lunier. Fale aqui a sua rede social. A gente dá muitas dicas lá, inclusive, sobre não só esse assunto de exposição a alérgenos, né, uso de cigarro eletrônico, mas também das doenças respiratórias. Exatamente. Consultem. Por favor, compartilhem essa entrevista para quem é pai, mãe, avó, cuidador da criança, às vezes tios, né, que cuidam dos adolescentes, ou até as crianças que vão entrar na adolescência em breve, para ficar um alerta, para que aquilo não seja um assunto que vai te pegar de surpresa, porque muitos pais e mães só têm acesso a esse tipo de conteúdo na hora que estão numa ambulância em oração com o seu filho ali. É verdade. Infelizmente, a gente tem visto cada vez mais, e eu vejo isso no consultório,
pais que não conversam com seus filhos, né? E filhos que, por não terem essa liberdade, acham que o que estão aprendendo com os amigos é o certo, é o comum, é o normal. Filho, por favor, fale tudo que acontece na sua vida para os seus pais. Fale tudo. Quando você tem uma conexão de confiança, o seu pai e a sua mãe podem te orientar. Agora, quando os pais não têm ideia do que você está fazendo, do que fica muito difícil para um adulto que nunca conheceu, né, essas substâncias, essas coisas, até porque na nossa época, doutor, bebida não era uma coisa que estava disponível assim, né? Tão facilmente não. Me assusta, inclusive, saber de festas que os próprios pacientes me contam, né? Os pais, os adolescentes, festas de adolescentes de 14, 15, 16 anos com acesso à bebida alcoólica na festa. Porque hoje em dia, qualquer loja de conveniência vende bebida. Então, o que acontece? Tem sempre um maior de 18 anos, exatamente, que eu acho que a maioridade para consumir bebida alcoólica, cigarro eletrônico, deveria ser aumentada. Eu acho que 18 anos ainda é muito criança, esse é um pensamento meu. Tem sempre um que tem mais de 18 anos que vai lá e compra o estoque de bebida para festa. Né? O pai e a mãe, eles estão pensando que deixaram o filho, e olha só o que está acontecendo com o advento do Uber, né? Pais que estão trabalhando e quando chegam em casa o filho já foi, né? Já foi para uma festa. E ainda, pelo amor de Deus, um apelo a vocês que têm celular, WhatsApp, respondam sempre os pais de vocês. Porque, vou desligar, vou botar no modo avião, que assim eu me divirto. Não. Você tem ali uma porta para emergência. Se você tiver com o celular ligado, você tem uma porta para emergência sempre, né? O colega que está do lado, ele pode retornar para a última chamada, ele pode ver os seus contatos de emergência, ele pode colocar o seu dedo, né? Agora, gente, se vocês fecham todos os canais de comunicação com os pais, e pais, se você não se atualizar e não olhar tudo o que está acontecendo, né, você realmente vai viver morrendo de susto. Aí quem vai infartar é você, né? Eu sempre falo para os pais que vão comigo no consultório que participem ativamente da vida social dos filhos. Não só na questão de festas, né, mas na questão de círculos de amizade. Em vez de mandar o filho, não, vamos fazer aqui em casa, ou no condomínio, ou aqui do lado de casa que tem uma praça, vamos trazer para junto, né, para você conhecer quem são seus amigos, né, os amigos dos seus filhos. Né? Até porque o hábito do vape, gente, do cigarro eletrônico, ele não se faz principalmente nas festas. Ele se faz na pracinha, exato, ele se faz no corredor do condomínio, no colégio, entendeu? No pós-treino, né? No jogo de futebol. Mesmo porque, apesar das escolas terem câmeras de segurança em corredores e tudo mais, não se tem câmera dentro de banheiro. E banheiro é o maior comércio exato, que existe. E hoje em dia, como o vapor, ele é um negócio que não tem uma molécula chamada alcatrão, ele não fede. Associado a isso, tem os aromatizantes nele. Então, a pessoa inalou, fez uso ali dentro. Depois que saiu de lá, não parece que alguém fez uso dessa substância. Você sabe o que acontece? Você sente um cheiro, geralmente, quando há o uso disso num espaço de um banheiro, você sente um cheiro de fruta, como se fosse uma água de colônia, um bar splash, ou um aromatizante mesmo que o pessoal coloca em banheiro, sim, né? Você confunde isso. Sem dúvida. Então não há como realmente detectar nesse sentido, né? Então esse cuidado realmente tem que ter tido. Mas conte das suas redes sociais que tem conteúdo importantíssimo. É verdade. Minhas redes sociais, o Instagram que eu uso é @Dr. Davi Lunieri, né? dr.davilunieri. E lá a gente fala muito sobre doenças da saúde do pulmão. Mesmo por causa que é da minha área. Mas não só a questão de doenças respiratórias,
como asma, tuberculose, enfisema, DPOC, fibrose pulmonar, Covid, como foi na época da pandemia, mas também falamos sobre algumas dicas de saúde, o que evitar, né? Estilo de vida. E sempre o assunto do momento está sempre presente primeiro no Instagram do Dr. Davi. É verdade. Coisas que a gente não está sabendo, né? Novas variantes, novos... A gente encontra de antemão lá, em primeira mão, desculpa, nas redes sociais do Dr. Davi. Perfeito. A gente tenta, né, deixar bem atualizado os assuntos que estão mais em voga, não só na mídia, como também no meio acadêmico, para que as pessoas saibam as opções terapêuticas. Às vezes é um remédio novo que chegou, né? E é impressionante como essa geração, né, que não é a nossa, que tem acesso à internet, eles já pesquisam tudo no Google. Né, e já vão para o consultório já para tirar as dúvidas. Segundo o Google, eu sou uma atriz da Globo. Se o Google soubesse das coisas, não precisava de médico. Quem vai salvar a tua vida não é o Google. E outra coisa que é muito importante, doutor. O senhor não é um médico unicamente de consultório. O senhor é um médico de linha de frente. Então, o médico que está na linha de frente, ele está vendo tudo que está acontecendo, todos os casos novos, você tem a chance de estudar e de explanar para a população como um todo, né, os riscos. É verdade. Diferente de alguns colegas da área, pneumologistas, que realmente hoje fazem mais consultório, exame, enfermaria. A sua idade vai chegar também. Com certeza. Assim espero, se Deus permitir. Eu ainda realmente atuo, juntamente com outro colega também que é pneumo da área, nós atuamos ainda em linha de frente, atuamos nas UTIs, pegando esses pacientes mais graves e tentando ajudar da melhor forma possível. Muito obrigada, doutor. Minha eterna gratidão. E obrigada a você que assistiu esse programa. E eu peço novamente, o que eu nunca peço aqui, mas eu gostaria que você compartilhasse para todo mundo pela importância do conteúdo desse vídeo. Obrigado pela participação. Boa noite.